Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de política? Vamos sim, que nós estamos precisando saber. Bom, sabemos agora que Lula está livre, né? Brincadeiras à parte, mas está rolando a hashtag aí Lula livre. E porque todo mundo está sabendo na mídia que o processo onde o Lula foi condenado, na verdade ele não poderia ter existido da forma que existiu, né? E por isso todo o processo que rolou contra ele, inclusive mais de 400 recursos, o processo já tinha até chegado no limite onde não tinha recurso mais. Esse processo voltou e agora ele vai ser julgado de novo. Então, tudo que foi feito durante esse tempo todo que transcorreu do processo vai ser anulado, tá? Vamos entender um pouquinho como é que isso funciona? Olha só, no direito nós temos uma teoria que chama a teoria dos frutos da árvore envenenada. Que teoria que é essa? Significa que a árvore está envenenada, então todos os frutos dessa árvore também estão envenenados, entendeu? Então, se você tem um pé de maçã que já estava envenenado, todos os frutos da maçã serão envenenados também, da macia, serão envenenados também. E no processo é a mesma coisa. Se uma prova obtida de forma ilícita foi colocada dentro do processo, tal como uma gravação sem autorização em termos criminais, tá? Eu já falei sobre isso também, depois vocês acompanham os outros vídeos que eu fiz sobre gravação, porque não é sempre que ela é ilícita, não. Por exemplo, um juiz que não tinha competência para julgar, julgou, então o processo todo tem que ser anulado. Por quê? Porque é o fruto envenenado. A árvore está envenenada, o fruto está envenenado também. Essa é a consequência lógica dessa situação, tá? E nesse caso, desse caso do Lula, o Moro foi considerado incompetente para julgamento. O que é incompetente? Nesse caso dele, é a competência territorial. O que significa a competência territorial? Significa que cada cidade, cada matéria tem que ser julgada por um juiz específico daquela região. Vamos dar um exemplo na cidade de Belo Horizonte, né? Eu sou mãe, eu tenho um filho, se eu quiser processar o meu marido, meu ex-marido, para pagamento de pensão, a competência territorial é onde o filho mora. Então, eu não posso pegar e entrar com uma ação em São Paulo contra o pai da criança. Eu teria que entrar com uma ação em Belo Horizonte, porque é onde está a criança. Isso está escrito na lei, então é competência territorial. Se eu entrar em São Paulo, o juiz de São Paulo ele é incompetente para julgamento da causa. Vocês entenderam por que nesse caso o Sérgio Moro foi considerado incompetente para julgamento? Exatamente porque ele não tinha competência territorial para fazer o julgado contra o Lula. E como ele participou desde o começo, todo o processo dele fica anulado, voltando a correr mais uma vez para quem é competente de julgamento mesmo. É uma loucura, né? Então, guarda esse tema aí, porque chama a teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a árvore estava envenenada, presume-se que todos os frutos dessa árvore estão envenenados. A mesma coisa funciona com os processos judiciais. Se o processo foi obtido de forma ilícita, as provas, o julgamento, as pessoas, isso tudo invalida o processo. Pense, por exemplo, numa testemunha que você comprou, que foi primordial para o ganho da sua causa. Depois descobre que a testemunha foi comprada. É uma prova ilícita, então o que ela vai acontecer? Ela vai anular todo o processo. Então a gente tem que pensar muito sobre isso, tá? Por isso eu quis fazer esse tema, porque é um tema que está rodando na mídia aí e a gente precisa saber, né, gente? Conhecimento é tudo nessa vida, então bora estudar. Beijo!